Agora aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas vai privatizar a empresa metropolitana de águas e energia, a EMAI. Camila Yunes com as informações pra gente e a Sabesp, né, que tem sido muito comentada também por ele e por pessoas no entorno dele. Camila, tem alguma previsão de privatização também? Oi, Lívia, muito bom dia para você, para o Thiago, para quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Lívia, a gente não tem uma data, né? A gente ainda não tem uma previsão exata, mas sabemos que essa é uma bandeira muito forte de Tarcísio Gomes de Freitas, é uma meta do governo dele privatizar a Sabesp. E agora falando, né, sobre essa possibilidade de privatização da EMAI, né? Ele falou sobre essa possibilidade ontem, um evento que aconteceu aqui na capital paulista. Esse evento contou também com a participação do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, e também do governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Nesse evento ele falou bastante sobre privatizações, porque a gente sabe, né, Lívia, que essa é uma bandeira de Tarcísio Gomes de Freitas, ele defende bastante essa temática, falou muito sobre privatização ao longo da campanha. E ele defendeu essa privatização da EMAI e já defende, como a gente sabe, a privatização da Sabesp, mas defendeu que essas duas privatizações, elas sejam feitas de forma separadas e não de forma conjunta. Nesse evento, ele também falou sobre vender o Porto de São Sebastião e também de obras, né, de infraestrutura, obras ferroviárias e também rodoviárias. A EMAI, né, Lívia, para quem não sabe, às vezes não é aqui de São Paulo, é uma empresa de geração de energia elétrica e que controla aqui o volume do Rio Pinheiros na capital paulista. Então agora Tarcísio Gomes de Freitas fala sobre essa intenção de privatizar a EMAI. Ele disse nesse evento, Lívia, que privatizar é devolver ao povo o que é do povo e que a intenção é justamente, né, pegar esse dinheiro da privatização e investir, por exemplo, em infraestrutura para gerar riqueza, né, através dessa infraestrutura. Isso com uma parte. E a outra parte, né, segundo Tarcísio Gomes de Freitas, seria para combate à pobreza. Então agora, né, a gente fica mais claro, agora que ele vai assumir o Palácio dos Bandeirantes em janeiro de 2023, esses assuntos começam a ficar cada vez mais em voga, ele vai sentar para estudar, ter toda essa análise a respeito, porque demanda bastante, né, um estudo muito significativo de privatização. Mas, logo que ele assumir, Lívia, ele vai herdar aí 16 projetos de concessão e também de parceria público-privada que já estão em andamento. Então, este é um assunto que certamente a gente vai falar bastante nesses próximos 4 anos com o Tarcísio Gomes de Freitas à frente aqui do Palácio dos Bandeirantes. Com toda certeza, Camila Yunes trazendo então essa grande possibilidade, quase já certa, de privatização da EMAI e possibilidade da Sabesp também. Camila Yunes segue acompanhando essas movimentações e volta ao longo da programação. Vamos então fazer mais um giro de opinião aqui no Jornal da Manhã a respeito dessas articulações do governo eleito aqui para São Paulo, começando pelo deputado Coronel Tadeu. 1 minutinho para cada um dos nossos comentaristas. Boa notícia essa possibilidade já quase consolidada, deputado, de se privatizar a EMAI e muito possivelmente também a Sabesp? Sim, sem dúvida nenhuma. Me permita aqui fazer um elogio ao governador Tarcísio, que foi eleito, né? E as suas movimentações políticas têm sido maravilhosas, né? Ele tem sido muito assertivo, né, e muito hábil na condução dessa montagem do governo. Em relação à privatização, o Tarcísio ele tem uma ideia na economia de ser bastante liberal e enxugar o Estado o máximo que pode. E ele falou claramente, não é certeza que ele vai privatizar a Sabesp. Se ele vê que o Estado pode ganhar, ter algum benefício com a privatização, ele fará isso. Mas se ele perceber que esse negócio não será bom para o Estado, ele recua e mantém a Sabesp no governo. Uma atitude muito responsável dele. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele pretende formar uma vitrine em São Paulo do que é um governo liberal, técnico, que foi eleito com a ajuda do bolsonarismo, mas nas palavras do próprio governador, não é bolsonarista raiz, não vai promover uma guerra cultural. Até agora, de todos os nomes citados para ministérios, o único tido como mais bolsonarista raiz é justamente o futuro secretário de Segurança Pública, que é o capitão Derrite, que já acumulou até algumas críticas
Por outro lado, os nomes como da Natália Benevides para pasta de infraestrutura, uma pasta inflada de infraestrutura e meio ambiente. A gente tem aí o Caio Paes de Andrade para gestão e digitalização do governo. Provavelmente o Kinoshita, que é um assessor próximo de economia do ministro Paulo Guedes, deve comandar a pasta da economia, a pasta da fazenda. Você tem todos nomes muito técnicos com esse perfil liberal. E com isso também, Tarcísio vai fazer com que São Paulo seja uma espécie de antagonista do modelo econômico do governo federal. Será um modelo mais desenvolvimentista, contrário às privatizações de uma forma geral. Pode até fazer algumas concessões, parcerias público-privadas, mas de uma forma geral, contrário às privatizações. O governo de São Paulo não. O governo de São Paulo será um governo fortemente privatizante. E esses dois modelos, inexoravelmente, serão comparados nos próximos anos. Os paulistas têm sorte, porque eles poderiam ter tido Haddad como governador, mas tem Tarcísio. E aí ficou mal para o Brasil, que parece que vai ter Haddad como ministro da Fazenda. Olha, não é só o Tarcísio que quer diminuir o número de empresas nas mãos do governo. O mundo inteiro já sabe que essa é uma receita da prosperidade. Um dos maiores estadistas do mundo, Margaret Thatcher, fez isso no Reino Unido nos anos 80. Ela resgatou o país das garras do socialismo. O Reino Unido estava decadente e voltou a ser uma grande potência. Inclusive, ela aproveitou e ensinou uma lição aos ditadores argentinos na Guerra das Malvinas. A privatização reduz a corrupção e aumenta a eficiência, porque o Estado é um péssimo administrador de uma forma geral. A principal função das estatais é beneficiar os políticos, é tirar dinheiro do bolso do cidadão para bancar luxos e privilégios. Quem perde são sempre os mais pobres.